Então, gente, vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós ainda estamos na apostila Monumentos Históricos do período colonial século XVIII, tá? E aí, o que acontece? Para nós adentrarmos de fato no assunto, nós iremos primeiro fazer uma repaginada da aula anterior, tá, gente? Bom, nós falamos na aula anterior que os povos que habitavam na Amazônia, chamados índios, eles se multiplicavam aos milhares, tá? E eles se constituíam por complexas redes linguísticas, tá? E elas estavam intricadas em redes sociais e harmoniosos sistemas econômicos. Gente, olha só, nós falamos também que, sob a liderança de um homem chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Marquês de Pombal, foi marcado o empenho na reorganização administrativa do Reino de Portugal. Gente, nós falamos também que, como governador do estado do Grão-Pará e Maranhão, chamado Francisco Xavier de Mendonça, ele gerou grandes transformações na região amazônica, tá? E ele efetuou um amplo reconhecimento do território amazônico no decurso do qual fundou a vila de São José de Macapá, tá, gente? Tudo isso nós falamos na aula anterior. Certo, na aula de hoje, gente, nós iremos falar sobre os Diretórios dos Índios e a intervenção de Marquês de Pombal na Amazônia. Gente, retomando o que nós já falamos nas aulas anteriores, nós entenderemos nesse momento que os motivos que possibilitaram a intervenção de Marquês de Pombal na Amazônia e a defesa desse Diretório dos Índios, o qual garantia a legalização da liberdade dos indígenas. Já vimos também, gente, que Pombal, ele envia seu irmão chamado Mendonça Furtado para a Amazônia para pôr fim aos conflitos envolvidos entre jesuítas e os colonos, tá? Por conta do uso da mão de obra indígena, tá? Gente, entretanto, nesses seus 27 anos de governo, Pombal, ele realizou uma série de reformas que mudaram profundamente o caráter do Estado português, tá, gente? No entanto, gente, essas reformas que elas foram feitas na Amazônia, elas foram vistas como boas e ruins, tá? Em determinados momentos, Marquês de Pombal ele chegou a agir com punhos de ferros para impor suas novas ordens, tá? E isso causou uma série de problemas, a ponto de ser considerado como um tirano, tá? Mas ele conseguiu contornar esses movimentos, tá? Gente, em 1750, Dom José I, ele assumia o trono de Portugal como seu novo regente. E para cargo de primeiro-ministro, ele escolheu Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido como Conde de Oeiras ou Marquês de Pombal. Gente, Pombal, ele assumiu a frente do governo do Estado português e suas colônias no período de 1750 a 1777, quando o rei Dom José I morreu e a sua filha, a Dona Maria I, ela era conhecida como alcunha de a Louca, certo? E ela assumiu o trono e acabou demitindo Pombal de seu cargo. Então, vocês observem nessa imagem que é o Marquês de Pombal, certo? Bom, gente, a crise do sistema colonial, previsto no ano de 1780 até 1834. Gente, olha só, de fato, a política de Marquês de Pombal, ela tratou em modernizar a velha colonização da Amazônia. Entretanto, gente, ela não viu um sucesso definitivo para a região, tá? E a crise, ela logo se instaurou. Gente, as lavouras aqui no Pará, elas possuíam pouca importância comercial, para vocês terem uma ideia. As terras, elas produziam a mandioca e o milho, mas não geraram lucros para exportação, tá? E com isso, não se formava um significado capital para a colônia, tá? E aí a colônia, ela possuía as massas de pobre, certo? Os índios mansos, como eram conhecidos, ou tapuios, eles sofreram muito com o fim da proteção missionária, tá? Então vocês observem que a importância dos missionários na proteção dos índios, ela era de extrema relevância,
tá? E eles sofreram com o fim da proteção, dessa proteção missionária decidida pela política de Marquês de Pombal. E aí, gente, os negros que formavam, juntamente com os índios, a classe mais pobre, mais baixa da população. E o maior número que existiam na sociedade, eles viviam no meio rural, espalhados entre as fazendas e os sítios de lavradouros, tá? Os brancos, eles estavam divididos entre a classe média, tá? De comerciantes e os donos de sesmarias. E a maioria era pobre, ou seja, tinha a classe pobre, que era definida entre índios e negros, e a classe dominante, a classe que era de menor, no caso, que eram os brancos. Certo, gente, e agora nós chegamos ao Diretório dos Índios. Bom, gente, a política de Marquês de Pombal, ela ordenou a criação de novos fortes em toda a Amazônia, tá? A fim de que esta se tornasse de fato um território português. Então, ele queria de fato tornar aqui a Amazônia uma igualdade lá de Portugal, tá? Para isso, gente, havia a necessidade de uma organização militar permanente na região. Um segundo grande objetivo que Marquês de Pombal ele tinha era incentivar o povoamento na região amazônica. A sua política, ela incentivou a vinda de portugueses para a região e o casamento entre índios. Então, Marquês de Pombal queria de fato que os portugueses eles tivessem o contato entre os índios, tanto prova que eles obrigavam os portugueses a casarem com as índias, tá? Durante esse governo, gente, também se realizou uma política de criação de uma sociedade portuguesa na região amazônica. Nessa mesma época, foi estabelecida uma lei chamada Diretório dos Índios. O que dizia essa lei? Bom, gente, desde o início dessa lei, da região amazônica, houve muitos conflitos, tá? Por quê? Porque esse diretório eram leis que Marquês de Pombal colocava para que os índios fossem obrigados a seguir, tá? E aí, o que acontecia? Houve muitos conflitos entre os missionários e os colonos, tá? E deram uma exploração de mão de obra indígena. Então, leiam comigo. Em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal fez aprovar em 4 de abril de 1755 o alvará com força de lei, concedendo privilégios aos portugueses que casassem com as índias. Então, olha só, Marquês de Pombal, ele via tão a necessidade de que os portugueses tivessem relação aqui com a Amazônia, que eles davam privilégios para os portugueses que casassem com as índias. E as índias eram obrigadas a isso, tá? O governador também ele procurou reorganizar a administração regional e no ano de 1751 foi criado o estado do Grão-Pará e Maranhão. E aí vocês observem nesse mapa aí, tá? O estado do Pará e Maranhão. O Grão-Pará, gente, ele foi dividido em suas capitanias, a do Grão-Pará e a do Rio Negro. O novo estado, ele continuava a receber ordens diretamente de Lisboa, certo? E não da capital do Brasil. Então, existia a capital, o estado do Brasil e o estado do Grão-Pará e Maranhão. Esse que vocês estão observando aí nesse mapa. E aí, gente, olha só. Durante esse governo, como eu já falei para vocês, existiu a criação do Diretório dos Índios, certo? Esse diretório, gente, ele enuncia ao longo dos 95 parágrafos os principais objetivos a atingir: a expandir a fé cristã, a abolir os costumes gentílicos e a civilizar os índios. Então, os índios, para os portugueses, os índios, eles deviam ser civilizados, tá? O costume que os índios tinham de agricultura, tá? De sua caça, de sua pesca, eles não deviam mais ser desenvolvidos porque os portugueses achavam que a cultura portuguesa devia ser imposta aqui para os índios, tá? Além do mais, introduzir a moeda metálica em circulação, tá? Gente, esse diretório, ele definia as regras para a instauração do governo temporal e espiritual nas aldeias indígenas. E ele enumerava as medidas preconizadas. O que significa isso? Ela é uma interdição das línguas nativas. Então, olha só, eles queriam que os índios parassem de falar a língua tupi, que era a língua dos índios, e fosse introduzido a língua portuguesa. Então, os índios eles deveriam compreender a língua portuguesa para que fosse falado, tá?
E a criação de escolas separadas para meninos e meninas. Além do mais, teve a nomeação e pagamento de professores e a utilização de sobrenomes lusitanos, ou seja, sobrenomes portugueses. A introdução de roupas, tá? Ou seja, os índios com os costumes de andarem nus ou com poucas vestimentas, eles foram obrigados a usarem roupas, tá? E a terem hábitos e costumes do Reino de Portugal. E a proibição de apelidar os índios de negros, tá? Além do mais, gente, eu quero que vocês compreendam que essa introdução que os portugueses, Marquês de Pombal colocou para que os portugueses fossem, para que os índios fossem obrigados a seguir, isso foi uma afronta, tá, gente? Por isso teve grande confronto entre os índios e os portugueses. E aí nessa imagem vocês leiam junto comigo, tá escrito assim: diretório, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão, enquanto sua majestade não mandar contrário. Lisboa. Então aqui foi um diretório de 95 parágrafos impostos por Marquês de Pombal para que os índios fossem seguidos, fossem obrigados a seguir, tá, gente? Então nessa aula de hoje, o que foi que nós aprendemos? Nós aprendemos que o Marquês de Pombal, ele cria um diretório, tá, para que os índios fossem obrigados a seguir. Tem uma crise do sistema colonial a partir de 1780, tudo bem? Por quê? Porque teve confronto entre os colonos, tá? E além do mais, nós falamos também de fato desse diretório, que foi em meados do século XVIII, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje. Na próxima aula nós resolveremos exercícios, tá bem? Fiquem com Deus, até mais.